Olá, muito bom dia. Nessa quarta-feira a gente vai falar sobre saúde e beleza aqui no Bom Dia hoje. Para falar sobre rejuvenescimento facial, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio o cirurgião plástico, o Dr. Gustavo Alvarez. Seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço pelo convite. Eu que agradeço a presença. Doutora Saloneme da Silva, esclarece dúvidas a respeito de direito de família, hoje aqui também com a gente. Com muito prazer nessa parceria maravilhosa de vocês dois. E ainda, a gente vai falar sobre o uso do corretivo, da base, do pó com a Tayla Collin, hoje dando dicas de maquiagens. Tá no ar mais um Bom Dia hoje, então fica comigo sempre, tchê, não sai daí. Bom Dia é hoje, com Cláudia Fleury. Já que a gente vai falar sobre rejuvenescimento facial, hoje aqui no programa a frase fala sobre juventude. Ó, o segredo da eterna juventude está em não permitir que o espírito envelheça. Doutora Salo, concorda com a nossa frase? Concordo. Eu acho Pode que discordar também. Mas eu concordo. Quando eu tenho que discordar, eu discordo logo. Mas eu concordo. Eu acho que começa por aí. A nossa preocupação até com a aparência física diz com isso também, que é o nosso tema de hoje. Quer dizer, se eu tenho um espírito jovem, eu me sinto jovem, eu vivo como jovem, eu tenho elan em procurar coisas novas. Acho que tudo vem daí, do espírito jovem. E, consequentemente, eu me cuido fisicamente mais para me manter como eu me vejo, mais jovem. Obrigada pela opinião. Eu quero ter aquela aparência, né, do meu espírito. O doutor concorda com a doutora Salo? O segredo da eterna juventude está em não permitir que o espírito envelheça? Concordo plenamente. Eu acho que o que acontece com a grande maioria das pessoas é que muitas vezes, apesar de elas se sentirem extremamente jovens por dentro, chega uma hora que a aparência externa começa a não refletir a maneira como elas se sentem por dentro. Então, isso acontece. É importante que tanto a aparência interna quanto externa estejam condizentes com a forma que a pessoa se sente, né? Isso está acontecendo cada vez mais, né? Porque a gente está vivendo mais, né? Com qualidade de vida, e a gente quer ter, na verdade, aquela imagem que a gente por exemplo, a gente se sente muito jovem, tem um espírito jovem, e quer ter aquela imagem refletida no teu espelho. Claro, a pessoa quer acordar disposta, super bem, se olhar no espelho e encontrar uma imagem que mostre a disposição dela, a juventude dela. Só que o que acontece muitas vezes é que a pessoa acorda super bem, super descansada, aí vai se olhar no espelho e parece que dormiu 3 noites mal, ou está super cansada. Então é aí que começam, às vezes, os pequenos problemas, assim, né? Muitas vezes a gente vê aquela face refletida que já não é mais tão jovem, que tem aqui os traços do envelhecimento facial. Né? O que causa, doutor, antes da gente chegar aí na solução do envelhecimento facial, o que causa esse envelhecimento? Na verdade, né, de cada um? E a gente demora para reparar muitas vezes. Quando vê, já tá ali, ó, se puxando no espelho, se olhando. O que causa esse envelhecimento? Que são 2 principais fatores, assim. O principal, então, são os efeitos do ambiente sobre a pele, principalmente, né? Então, o grande vilão do envelhecimento da pele é o sol, né? Poluição, é o paciente que não faz um cuidado adequado com a pele, não usa hidratante, não usa protetor solar, não se hidrata adequadamente, né? E as outras mudanças... Tomar água também. Tomar bastante água, bastante líquido, E, na verdade, a outra mudança que começa a acontecer mais internamente, ela é principalmente estrutural e anatômica. Então, a gente tem tendência a envelhecer ao redor daquelas regiões que a gente usa para nos comunicar. Então, seja os olhos, o nariz e a boca. Então, é ao redor, principalmente dos olhos da boca, que começa a acontecer o envelhecimento. São as regiões onde a musculatura é móvel e com isso vai começa... marcando. Vai marcando. Sorrir é bom, mas de tanto sorrir acaba ficando com... Sorrir sempre é bom, né? Com aqueles bicos, né? Sorrir sempre é bom. Não dá pra deixar de sorrir, né? O importante é se manter sorrindo, mas sorrindo bem, né? Região dos olhos também, aqui isso, assim. O pé de galinha é uma coisa que os pacientes reclamam bastante, assim. Uma coisa que ocorre bastante, que causa bastante envelhecimento, é a absorção da gordura ao redor dos olhos. Então dá aquela aparência das bolsas mais proeminentes, um olhar mais cansado, assim. Isso tudo é em função, principalmente, da absorção de gordura do rosto
e da queda daquelas estruturas mais profundas, assim. Na verdade, é isso que causa o envelhecimento. Doutor, existem várias técnicas de rejuvenescimento facial até se chegar à cirurgia plástica, né? Que técnicas são essas, né? E como saber o que é melhor para mim? Claro. Felizmente tem bastante coisa para fazer antes de Vamos começar então, de repente. Vamos assim, começar né? pela começo. Olha, gringa redundante aqui, não. Vamos começar falando então da questão dos injetáveis. Tá certo. Que eu gosto sempre quando falar sobre rejuvenescimento facial, falar sobre logo quando as pessoas começam a procurar, assim. Isso geralmente ocorre em torno dos 35 anos, que é quando a pessoa começa a notar os primeiros sinais, assim, né? Poxa, agora já vou chegar em casa. Então, a partir daí, com o pé no 35. a partir daí é bom que já tem uma série de armas que podem ser usadas para combater isso aí, né? Então, geralmente a gente começa com um cuidado com a pele, né? Dá para esquecer. Uso de ácidos, de peelings que podem ser usados. A gente pode usar preenchimentos, que são para corrigir esses sulcos mais profundos do rosto. E o famoso Botox também, que é usado principalmente para ruga de expressão, né? E quais são essas substâncias, né, doutor? Geralmente os preenchimentos a gente tem dois tipos, né? O mais comum, assim, e que é o considerado mais seguro, é o ácido hialurônico, que é uma substância feita de colágeno, que é produzido pelo próprio organismo. Então ele pode ser usado, dá muito pouca reação no corpo, muito pouca rejeição, só que ele tem a desvantagem de ser absorvido a partir de um certo tempo, então ele tem que ser repetido periodicamente. Então, né? O Botox, ele não é definitivo, ele de quanto em quanto tempo que eu preciso... Tanto o Botox quanto o preenchimento, esse absorvível, ele tem que ser repetido aproximadamente a cada 6 meses, para ter uma manutenção legal do resultado, assim, né? E que mais que eu posso fazer? Existem alguns tipos de preenchimentos também definitivos, assim, a gente usa em casos às vezes mais avançados, né? Definitivo é quando aquela ruga já está quase que estratificada. Em ti. Então eu gosto sempre de dividir para ficar mais claro, assim, para quem está nos assistindo. O paciente não tem como escolher, então, doutor. Ele, na verdade, é o médico que vai indicar o que é eu prefiro sempre que o paciente dê para o médico a sua queixa, né? E aí, a partir daí, o médico que tem mais especialização, ele vai saber indicar o que é o melhor para cada paciente, né? Essa ruguinha, só para eu entender, assim, lá pelos 35 anos, se eu for fazendo esse preenchimento com a toxina botulínica, né? Sim. Que é o Botox, eu vou evitando que ela se torne cada vez mais definitiva? Isso, na verdade, o que o Botox faz? Eu gosto sempre de comparar. O Botox, ele paralisa a musculatura. Então, tu imagina, eu gosto sempre de comparar com uma folha de papel que está sendo toda hora dobrada pelo músculo que seria embaixo. Então, tu imagina que a folha de papel é a pele e o músculo está embaixo ali todo o tempo dobrando ela. Se tu continuar sempre dobrando, vai dobrar até uma hora que tu não consegue mais desfazer aquela ruga. É a mesma coisa com a pele, com as nossas rugas de expressão, né? Então, a pessoa que começa a usar Botox em uma idade mais precoce, assim, ela evita que a musculatura faça tanta força e cause essas rugas já definitivas. Então, ela vai estar sempre envelhecendo melhor. Ele vai mantendo, na verdade. Isso, vai mantendo. Né? Deixando com que essa folha não fique tão amassada. É mais ou menos assim. isso. Trouxeste umas imagens pra gente conseguir eu tenho aqui algumas imagens, as pessoas sempre gostam de ter uma ideia. Comparar, né? Então aqui mostra bem assim Vou mostrar aqui pro Chu, ó. Como que a gente envelhece, né? Então aqui a gente vai notando até chegar em uma idade mais avançada a diferença principalmente estrutural que ocorre no rosto. Então ali tem como a gente precisar as idades, mais ou menos? Aqui eu diria que é em torno dos 20, 30, 40 e aqui já 50, tá? Então uma coisa que vai acontecendo, o rosto vai perdendo volume e vai perdendo forma. Então é principalmente nessa perda da forma que as técnicas mais modernas elas costumam agir. Não é aquela coisa só de repuxar e esticar a pele. É para manter, na verdade. Tentar manter a forma. Se tu for olhar o rosto, ele com o passar da idade, ele vai ficando mais quadrado. E a ideia é fazer com que o rosto a gente consiga trazer esse arredondamento mais típico da juventude assim de volta, né? Aqui a gente tem uma paciente que fez o preenchimento do bigode chinês e dos lábios também, com esse preenchimento que eu falei de ácido hialurônico. Então é uma substância que é super segura, assim, ela e fica natural. Não costuma dar reação, fica super natural.
né? Então tu vê aqui o bigode chinês, que talvez seja uma das primeiras queixas dos pacientes quando começam a procurar o cirurgião plástico para fazer algum tratamento. Eu acho que o homem ainda consegue disfarçar com a barba, né? O homem disfarça bastante. A gente não consegue disfarçar quase nunca, né? Mas eu acho que o bigode chinês talvez seja o primeiro passo que leva a paciente a procurar um rejuvenescimento facial no consultório, assim. Aqui a gente vê também, então, bem uso para rugas, né? de expressão, ó. Aqui um antes e depois, então isso aqui é feito com uso de botox também. Agora, né? doutor, se abaixo dos olhos ficam aquelas bolsas que o senhor falou no início da sua exposição, essas se resolve também de outra forma que não seja obrigatoriamente a plástica convencional? Em alguns casos, sim. O fundamental é que a gente consiga avaliar bem a causa da bolsa ou da olheira, no caso, né? Então, essa paciente que tu pode ver, ela fez um preenchimento para olheira, ó, e já resolveu de maneira bem adequada ao problema dela. Também, né? Geralmente pode ser alérgica. Alergia tem... O importante é o paciente procurar a solução para o problema e estar de frente com alguém que saiba realmente avaliar o que ele tem ali que está causando aquilo ali. Pode tanto ser excesso de gordura dentro dos olhos, ali dessas bolsas, né? Ou pode ser perda do volume fora do olho. Então, são duas coisas, às vezes, bem diferentes. Ou os dois, em alguns casos, né? Com esse preenchimento que o senhor comentou aqui, era perda de gordura que ela tinha? Ela tinha a absorção desse volume abaixo do olho aqui. Esse aqui mais escurinho. Aí fica com aquele aspecto de cansado sempre. A pessoa está sempre com aquele aspecto de cansado. Vê como dá uma bela rejuvenescida, uma diferença incrível. Trouxeste mais aí? Tem mais alguns casos aqui, ó. Aqui também a mesma coisa, ó, bigode chinês e olheiras, né? Em muitos casos... Outro é o código de barra também, que a gente detesta. Também pode ser feito botox ou preenchimento. Uma coisa muito interessante de fazer em pacientes mais jovens que ainda não querem fazer algum procedimento cirúrgico é uma associação entre botox mais preenchimento, que a gente chama de soft lift. Então funciona super bem, né? Dá uma bela rejuvenescida, assim. E a cirurgia plástica, doutor, é indicada para quem, por exemplo? Eu preciso passar por todos esses procedimentos para chegar até a cirurgia de rejuvenescimento? Isso, a cirurgia. Ou não necessariamente? Geralmente ela costuma ser o último passo. É o último passo. Primeiro, as técnicas não tão incisivas. Isso. Eu sempre costumo dividir os pacientes entre aqueles que estão dispostos a fazer uma cirurgia e aqueles que não estão, né? Claro que até uma certa idade é possível de fazer uma manutenção só com esse tipo de procedimento, menos invasivo, assim. Entretanto, vai chegar uma hora que o paciente vai precisar de cirurgia para conseguir ter um resultado legal. Porque para te conseguir dar aquele efeito de rejuvenescimento só com produtos, tu vai acabar dando um resultado muito artificial. Então a cirurgia ela passa a ser a opção mais atrativa, assim, né? Geralmente começa a ser feita a partir dos 45 anos, geralmente. Dependendo muito da genética de cada paciente. A gente tem alguma imagem aí disso? Aqui de cirurgia não temos, só de procedimentos não invasivos mesmo. A gente estava conversando antes de entrar aqui no estúdio, o preenchimento ósseo. Eu fiquei curiosa para... Isso é uma coisa que tem revolucionado bastante, assim, tanto os resultados quanto a cirurgia facial em si. Porque começou a se notar que grande parte do envelhecimento do rosto ocorria por absorção dos ossos da face. Então, principalmente a maxila e esse osso em cima do olho aqui. Então, a partir dessa percepção, começou a se ver que... A absorção seria o quê? Uma perda? Uma perda de volume, Então, com o passar dos anos, o rosto não perde só volume... A gente vai perdendo o osso, é isso? Vai perdendo o osso, exatamente. A gente perde tudo só no peso com o passar dos anos. Aí a gente ganha. Esse aumento. Esse que é o pior. A gente vai perdendo o osso, então... Muitas vezes essa perda do osso é responsável também por um aparecimento mais dessas bolsas, desse suco nasogeniano. Todo mundo perde osso, doutor? Ou mulher perde mais do que homem? 99% das pessoas perdem. Tem pessoas que, infelizmente, por questões genéticas... Perda de cálcio? Acabam tendo uma perda mais precoce que outras, né? Então, nesses casos, são aquelas pessoas que geralmente já têm um envelhecimento mais precoce da forma do rosto, principalmente, né? Aí o que se faz, né? Aí, geralmente, a ideia é repor esse osso, né? Esse osso ele pode ser reposto principalmente com um preenchimento que chama-se hidroxiapatita, que é na verdade é um substituto ósseo que é usado há muito tempo pelos dentistas para fazer implante de dentes e tal. Então é uma substância que substitui aquele osso perdido. Então a gente consegue... Demora um tempo para se fazer isso? Como é que é? Geralmente é um procedimento rápido, assim, né? Então...
pode ser feito tanto de maneira cirúrgica como injetável e se repõe esse volume perdido de osso, o que dá um resultado bem mais natural. Assim, na hora esse resultado ou demora? Já se vê na hora. E depois tende a desaparecer também? Essa substância ela é definitiva. Que bom. 80% dela se mantém para sempre ali. Então essa aqui é uma das grandes vantagens. Aí não precisa estar refazendo Não precisa estar refazendo. E o fato da correção ser bem profunda, ou seja, ela trata realmente a causa do envelhecimento, ela faz com que os resultados ficam super naturais, assim, fiquem super bons, né? Mas precisa se ver caso a caso, analisar cada um. O ideal é ver cada caso. Que bacana. Muitas vezes a gente faz os procedimentos associados, né? Então, isso que é interessante lidar com rejuvenescimento, assim, que tem uma série de armas que a gente pode usar para conseguir aquilo que a gente quer. E isso é tudo ambulatorial, doutor? Só a plástica mesmo que exigiria uma internação? Isso, a plástica geralmente exige internação. O resto é tudo feito de maneira ambulatorial mesmo. Mas todos os procedimentos eu posso voltar, digamos, para o mercado de trabalho no dia seguinte ou preciso de recuperação? De alguns, porque ainda, sim, dentro dessa questão do rejuvenescimento, tem várias técnicas, né? Tem o peeling, que é bem conhecido. Vai depender muito do tipo de procedimento, né? Geralmente o botox e preenchimento um pouco mais... é tranquilo, já pode voltar a trabalhar no dia seguinte. Às vezes pode ficar um pouquinho roxo, um pouquinho inchado, mas se a pessoa não se importar com isso, não tem problema nenhum de voltar a trabalhar. Não. E a cirurgia plástica? A cirurgia daí é um pouquinho mais demorado, né? Eu costumo dizer muito para meus pacientes que quando eles vão procurar que a principal limitação de uma cirurgia facial, ela não é nem física, ela é muito mais social do que física, ou seja, a pessoa ela vai estar se sentindo super bem 2, 3 dias depois, super animada e tal, mas o rosto ainda vai estar inchado, vai estar bastante roxo, então a maioria das pessoas não quer se expor nesse E demora quanto tempo assim, para a pessoa conseguir ver o resultado da cirurgia plástica? Porque ela vai ficar inchada ali inicialmente. Isso, geralmente, a partir de umas 3 semanas já é possível notar um benefício. Um mês depois que ela consegue ver. Um mês depois ela já começa a notar bastante o benefício. Que cuidados que se precisa ter, doutor, com esses procedimentos e pós a cirurgia plástica? Eu geralmente digo que tem que ter sempre uma manutenção, né? A cirurgia por si só, ela também não é um procedimento definitivo, né? Então, muitas pessoas têm a ideia de que vão fazer a cirurgia e não precisa fazer mais nada depois. Não precisa cuidar mais da pele. Não precisa cuidar mais da pele, não precisa mais se hidratar, não precisa fazer nunca mais botox ou preenchimento. Quando, na verdade, porque a gente continua envelhecendo, né? A gente continua envelhecendo. Então, na verdade, com a cirurgia a gente dá umas voltinhas para trás no relógio, mas é importante que continue se cuidando, assim. Então, a manutenção é fundamental para manter um resultado mais adequado, assim, a longo prazo, né? Esse período do ano é o melhor período para se submeter a qualquer técnica de rejuvenescimento, até mesmo cirurgia plástica? Porque as pessoas ficam com receio muitas vezes de fazer no verão. Porque tu falaste da questão da exposição solar, enfim, a questão de ficar um pouco roxinho também ali após a cirurgia. Seria esse momento o momento? É uma ótima época, né? Vai depender, a melhor época, eu sempre digo, vai depender muito do estilo de vida de cada paciente e da possibilidade dele conseguir tirar um tempo livre para se cuidar. Então, não sou tão radical assim que cirurgia plástica deve ser feita só no inverno, acho que tem que ser feita quando o paciente tem tempo e vontade para se cuidar. Até porque tem estados que não tem inverno. Tem estados que fazem cirurgia o ano inteiro e é sempre verão, né? Então, é importante que a pessoa depois da cirurgia evite a exposição ao sol direta, assim, né? Então tem que ficar no mínimo umas 3 semanas longe do sol. Então o inverno acaba geralmente sendo mais confortável, mas eu digo que a melhor época é sempre quando a pessoa está disposta a ficar uns diazinhos mais retirada, assim, né? Independente do que eu for fazer, da técnica que eu for me submeter para o rejuvenescimento, eu preciso estar sempre cuidando da minha pele. Tanto os dermatologistas quanto os cirurgiões plásticos tocam muito nessa tecla do uso do filtro solar, né, diário e até mesmo noturno. Né? A gente sabe que o brasileiro não tem muito hábito de usar o filtro solar, até muito pela questão do preço, do valor dele. Todos os dias devo usar, inclusive no inverno, não só na beira da praia. Falam muito da questão das luzes, né? Inclusive aqui no estúdio, às vezes eu tenho medo. Quem é claro, tem a pele clara, muito aqui no sul, o pessoal tem muita pele clara. Sempre filtro solar? O ideal é que aplique sempre, todos os dias, né? 2 a 3 vezes por dia, inclusive. Vale aquela base com filtro, doutor, ou não? Vale. Vale sim.
O sol é o grande vilão da nossa pele, né? Ele, além de causar manchas, ele causa muita lesão estrutural na pele, então até câncer de pele, inclusive. Então, por isso que é tão importante assim usar o E ele acelera solar, esse envelhecimento. Acelera muito o envelhecimento. Agora também, doutor, a pessoa que se maquia, ela vai usar o filtro solar de manhã, por exemplo. Sim. Depois ela passa a base ou um pancake. Uhum. E isso, o que acontece? Obstaculiza o efeito positivo do filtro solar? Não, o efeito se mantém o mesmo, que na verdade o efeito do protetor, ele além de mecânico, ele tem um efeito químico, né? Então esse efeito ele é consegue se absorvido, manter. né? Ele é ali absorvido. pela pele. Então aquele protetor que está absorvido, ele vai estar fazendo uma proteção química ali para a região da pele. Então se mantém o efeito, né? O ideal é que a pessoa de noite tire, limpe a pele de maneira adequada, né? E mantenha sempre a pele bem hidratada. Acho que isso é fundamental para... Um hidratante interno, que seria tomar água. Tomar bastante líquido durante o dia, bastante líquido. Água de preferência. É, né? E também o hidratante facial, né? Que é Isso importantíssimo. Bem, o doutor continua com a gente, com a doutora Sala, até o fim do programa de hoje. Como a doutora Sala falou de maquiagem, a gente falou aqui da base com o filtro solar. No próximo bloco tem um vídeo da Tayla Collin aqui dando dicas da preparação da pele na maquiagem. Porque quando a gente prepara bem a nossa pele, antes de colocar a sombra, aí o blush, enfim, rímel, delineador, a maquiagem fica muito mais bacana. Já no próximo bloco, fica comigo sempre. São no vídeo da Tayla sobre a bichectomia, que está muito em alta, todo mundo querendo estar com o rostinho fininho, né? Até para fica mais elegante. Está se fazendo muito. A bichectomia tem sido a cirurgia do momento, assim, acho que... Todo mundo pode fazer, doutor, tem que cuidar. A procura aumentou muito nos últimos 6 meses, assim. E só por cirurgia mesmo, doutor? É uma cirurgia mesmo, ela é feita por dentro da boca, né? Na verdade, tira aqui E ela tem sido uma solução maravilhosa para aquelas pessoas que sempre tiveram as bochechas grandes e sempre tiveram complexo com isso, né? Então tem feito bastante, é impressionante no meu consultório como tem vindo bastante gente que só agora a cirurgia começou a se tornar conhecida, né? E pessoas com as bochechas realmente grandes, assim, que acharam a solução pro problema delas, né? Então, e os homens procuram também essa cirurgia? Bastante. Acredito que uns 40% dos meus pacientes são homens. Olha só que significativo. Mas tem que cuidar, doutor, porque quando a gente fala, às vezes, em aumento da bochecha, às vezes o pessoal está um pouco acima do peso, e realmente o rosto fica maior, as pessoas ficam com mais bochecha. Tem que se ver se realmente a pessoa já tenha isso aqui muito... bochechudo, digamos assim, mesmo sendo magro. É importante avaliar o que causa o paciente ter a bochecha realmente grande, se é a bola de bichar, essa gordura que tem presente dentro da bochecha, ou se é outras características. Pode ter também aumento desse músculo da mastigação, que é o masseter, que pode dar um volume maior. Mastigando errado, a estrutura óssea ser grande e forte, que também não vai ser diminuído com cirurgia. Então é importante avaliar bem a causa da bochecha grande, né? Aí, sendo o excesso dessa gordura de bichar, ela pode ser diminuída com a retirada dessa gordura. E essa gordura de bichar não faz falta? Essa gordura tem muita confusão e polêmica. Sobre a questão de depois de uma certa idade, que a gente já perde essa musculatura facial, né? Tudo cai. Que essa bola de bichar faria falta aí quando a pessoa tem uns 80. É um tema assim bastante polêmico. Bem polêmico. E eu inclusive falei aqui antes que a absorção da gordura é um dos grandes responsáveis pelo envelhecimento facial, mas na verdade essa bola de bichar ela é retirada há muitos anos já como um auxiliar em cirurgia de rejuvenescimento facial. Então ela sempre foi usada e retirada nas cirurgias de lifting, para melhorar essa parte de baixo do rosto quando ela começa realmente a cair. Então ela é uma gordura que ela não tem função estrutural, assim, de sustentar o rosto. Ela, inclusive, ela cai muito com o tempo e a retirada dela é associada à cirurgia. E ela que faz com que a gente fique com aquele rosto assim? Muitas vezes tempo. Ela é uma grande responsável. Me chama a atenção, por exemplo, muitas mulheres, elas injetam aqui produtos, né? Isso. Para que a bochecha fique maior. Uhum. Então, qual é esteticamente a melhor situação? Ter as bochechas cheinhas aqui ou não tê-las? Esteticamente, assim... Mas acho que a bichar não fica bem aqui na maçã do rosto, né? Se tu for ver um rosto, assim, esteticamente bonito, agradável, tu vai ver que a maçã do rosto ela é bem saliente
e tu tem uma transição mais abrupta para baixo, então o rosto fica mais triangular. Então isso seria aquilo que é o mais bonito, assim, esteticamente. Tem a gordura aqui. Tem gordura na maçã do rosto e aqui mais afundadinho, fininho, assim, entre aspas, né? Então, já fica aqui, e são dois compartimentos de gordura diferentes dentro da face. Que complicado. A gordura, essa que o doutor tá falando, eu acho que ela fica mais aqui, é isso? Fica mais embaixo, mais. E aí faz esse efeito assim. Exatamente. E deixa a parte de cima mais cheinha. Mais cheinha. O efeito que a cirurgia dá é esse, ele realça a maçã. É o efeito do blush, mais ou menos. É o efeito do blush, é a linha do blush que as mulheres falam, né? É isso que a cirurgia faz. Isso se faz também por uma ocasião, eu li de um cirurgião americano que fazia com umas cânulas, ele ia colocando no lugar também. É outro tipo de cirurgia, É outro tipo tipo de cirurgia, é uma coisa diferente, assim. Na verdade, a bichectomia ela é feita toda por dentro da boca mesmo, né? Não fica com cicatriz externa, faz um cortezinho dentro da boca, na gengiva ali e tira essa gordura. Se não faz falta, então vamos eliminar, né? Falando em eliminar gordura, todo mundo gosta. Mas enfim, mudando um pouco de assunto, agora a gente vai para o intervalo e eu falo de direito de família aqui com a doutora Sala, que já está participando do programa. Dila, obrigada pelos esclarecimentos aqui. A gente está com o nosso tempo esgotando aqui do programa. Foi um prazer estar contigo, foi um prazer estar contigo também, doutor Gustavo Alvarez. Recadinho final e contatos para quem está nos assistindo. Forma de me encontrar, que tem bastante informação, é o meu site, é www.gustavoalvarez.com.br. Aí tem bastante coisa sobre rejuvenescimento facial e sobre cirurgia plástica. Tem um blog sobre cirurgia plástica também. E o telefone da minha clínica, que é 3276-1177. Obrigada pela presença. Obrigado, também. Doutora Sala, recadinho final para quem está nos assistindo. Olha, eu daria o recado ao inverso daquilo de tudo que eu falei. Se qualifiquem, vocês mulheres. Se qualifiquem, porque às vezes a gente pensa que vai conseguir alguma coisa muito boa para dar continuidade à nossa vida e um casamento rompe esse vínculo e nós passamos muitas vezes necessidade. Então se qualifiquem para não dependerem dos cônjuges. Adorei, concordo em gênero e grau. Melhor coisa é tu ter independência, não depender de marido nenhum. Obrigada pela audiência, obrigada por ter ficado com a gente aqui durante todo o programa. Tem reprise hoje às 4 da tarde, tá? E às 9h30 da noite tu pode assistir o programa também. E agora tem o WhatsApp do programa, olha só que bacana. Vou passar o telefone para vocês, tá? 8503-6877, tá no vídeo, vocês estão assistindo, eu tô repetindo aqui, não sei porquê, mas sempre é bom, né? 8503-6877, manda sugestões de pauta pra gente, pode mandar agora. Aqui diz o que está achando do programa, enfim, é uma forma de comunicação rápida aqui com a gente do Bom Dia Hoje. Me segue lá no Instagram também, passou aí, ó, @FleuriCláudia com 2 L's. Vai ser um prazer. Adorei o WhatsApp, vamos nos comunicar. Vamos nos comunicar. Com as nossas espectadoras e espectadores. É isso aí, um super beijo, fica com Deus sempre, me fui.